A pior parte não foi segurar o documento oficial com as mãos trêmulas. A pior parte não foi ver o nome do meu filho, o nome que eu dei a ele, que sussurrei quando ele era um recém-nascido, que gritei com orgulho em cada formatura, cada aniversário, apagado. Legalmente substituído pelo sobrenome de solteira da esposa dele. Não. A pior parte foi o que descobri 3 meses depois, quando contratei um detetive particular. Foi quando entendi o verdadeiro motivo pelo qual ele fez isso. E quando eu contar o que descobri, você vai entender o que eu fiz em seguida. Você pode até pensar que eu sou um monstro. Mas eu prometo que, no final desta história, você vai saber que, às vezes, as pessoas que mais amamos são aquelas que nos destroem por dentro. Meu nome é Margaret Shen. Tenho 62 anos. E até 18 meses atrás, eu achava que entendia a minha vida. Achava que conhecia o meu filho. Eu estava errada sobre tudo. Tudo começou de verdade quando meu filho, Daniel, casou com Victoria Morrison. Victoria vinha de uma família riquíssima. Aquele tipo de dinheiro que sussurra, que não precisa gritar. O casamento foi num vinhedo em Sonoma. Flores do Equador, um bolo que custou mais que meu primeiro carro. Eu estava lá, com meu vestido mais simples, assistindo a mãe dela, Patrícia Morrison, deslizar pela recepção num vestido de $15 mil. Ela mal falou comigo. Quando finalmente fomos apresentadas, ela me deu um sorriso que não chegava aos olhos e disse: "Você deve estar tão orgulhosa do Daniel. A Victoria é um grande partido." Como se meu filho tivesse ganho um prêmio, e não uma companheira. No início, tudo parecia normal. Daniel me ligava todo domingo. Mas, com o tempo, as ligações foram ficando mais curtas. "Mãe, preciso ir Victoria e eu temos jantar." "Mãe, vamos encontrar os pais dela." Sempre Victoria. Sempre a agenda dela, as necessidades dela, a família dela. Então veio o dia de ação de graças. Nossa tradição sagrada, só nós dois, por 34 anos. Eu liguei para combinar o cardápio. "Mãe", ele disse, e eu ouvi algo na voz dele que apertou meu peito. "Victoria e eu vamos passar o feriado com a família dela, em Napa." Algo dentro de mim rachou. Uma fissura quase imperceptível. "E no dia seguinte", eu sugere, tentando disfarçar o tremor. "Podemos fazer um segundo jantar, só nós dois." "Mãe, vamos ficar o fim de semana todo." É importante para ela. E eu? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter. "Eu não sou importante?" A voz dele ficou gelada. "Não faça isso. Não me faça sentir culpa por passar tempo com a família da minha esposa. As coisas mudam, mãe. Eu sou casado agora." Ele desligou antes que eu pudesse responder. Eu chorei na minha cozinha como não chorava desde o funeral do meu marido. O Natal foi pior. Comprei presentes caros, dentro do meu orçamento. Um álbum de fotos de couro para Victoria. Para Daniel, uma coleção de fotos da infância dele. Fui até o prédio deles em Pacific Heights. O porteiro me barrou no saguão. "Desculpe, senhora. O Sr. Morrison deixou instruções de que não receberá visitas hoje." "Sr. Morrison." As palavras me atingiram como um soco. "Há um engano", eu disse. "Eu sou a mãe dele. Margaret Shen." O porteiro pareceu constrangido. "São as instruções que tenho, senhora." O Sr. Morrison foi bem claro. Deixei os presentes com ele e dirigi para casa em lágrimas. Eles não me devolveram as ligações. Naquela noite, recebi uma mensagem de texto. "Mãe, precisávamos que o Natal fosse só nós e a família da Victoria. Por favor, respeite nossos limites." Não ouvi dele por 2 meses. Foi quando contratei o detetive. Raymond Torres. Um homem de 50 e poucos anos, com um terno amarrotado e uma cara que já tinha visto de tudo. "Senhora Shen", ele disse, depois que eu contei minha história. "Às vezes, a verdade é pior que a ignorância." "Tem certeza?" Eu não estava. Mas eu precisava saber. 6 semanas depois, ele me chamou no escritório. Sua voz estava diferente. "Cotalousa." "Senhora Shen", ele começou, "seu filho não mudou o nome por capricho. Isso foi parte de um plano calculado pela família da esposa. Especificamente, por Patrícia Morrison." Meu coração parou. Para pessoas como ela, Daniel era um problema. Bem-sucedido, inteligente, mas, de família imigrante, de classe média. Sem dinheiro ou conexões.
Patrícia queria que os netos dela tivessem o legado Morrison. Nenhuma bagagem Shane. Baggage. Toda a minha vida, a memória do meu marido, reduzida a bagagem. Ela convenceu Daniel a mudar o nome. Raymond continuou, seu rosto sério. É pior que isso. Ela ofereceu a ele $200.000 e uma vaga de sócio no escritório de advocacia do marido dela. Mas havia condições. Ele deslizou uma fotocópia de um contrato pela mesa. Minhas mãos tremeram ao ler. Em troca da oportunidade de sociedade e compensação financeira, Daniel Shane concorda com os seguintes termos. 1. Mudança legal do nome para Daniel Morrison. 2. Estabelecimento de limites claros com a família materna. Contato limitado a, no máximo, trimestral. Sem visitas inesperadas. 3. Futuros filhos serão criados com os valores e tradições da família Morrison, com influência primária da avó paterna, Patrícia Morrison. 4. Qualquer herança da avó materna, Margaret Shane, será colocada em um fundo para a educação dos filhos, não acessada por Daniel Morrison diretamente. As palavras embaçaram. Eu não conseguia respirar. Seu filho vendeu você, disse Raymond, com genuína tristeza. Por $200.000 e uma promoção, ele concordou em te apagar da vida dele. Mas por quê? Nós éramos tão próximos. Raymond explicou que, nos meses antes da mudança, Daniel começou a ver uma terapeuta recomendada por Patrícia. Uma tal de doutora Vanessa Whitmore, especialista em reestruturação de sistemas familiares. O que isso significa? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Significa, ele disse cuidadosamente, que ela ajuda pessoas a cortar laços com familiares que elas consideram tóxicas ou não saudáveis. E a doutora Whitmore está na folha de pagamento da família Morrison há 15 anos. Ela é muito boa no que faz. Ela havia convencido Daniel que o nosso amor era doentio. Codependent. Que eu era uma mãe tóxica. E então veio a gota d'água. Raymond me mostrou um e-mail entre Patrícia e o advogado da família. Quanto à questão Shane, preciso garantir que, quando chegar a hora, não haja base legal para a mãe pleitear direitos avoengos. Pesquise quais medidas Daniel e Vitória devem tomar para evitar qualquer contato futuro ou reivindicações. Estou me reunindo com a doutora Whitmore na próxima semana para discutir a construção dessa narrativa. Eles não estavam apenas me cortando fora. Eles estavam se preparando para me destruir completamente. Pinter-me como perigosa. Alguém que precisava de uma medida protetiva contra os próprios netos. Algo mudou dentro de mim naquele momento. A dor que me afogava cristalizou em algo frio, afiado e focado. Eu não poderia lutar contra isso com lágrimas. Patrícia Morrison não estava jogando um jogo de emoções. Ela estava jogando um jogo de poder, informação e estratégia. E eu, uma professora aposentada de inglês, ia aprender as regras. Contratei uma advogada de direito da família, Sarah Brennan, e uma nova investigadora, Lisa Nakamura, ex-agente do FBI. Dei a elas quase todo o meu fundo de aposentadoria. Preciso de tudo, eu disse para Lisa. Cada prova, cada negócio questionável, cada rachadura na fachada perfeita dela. O que Lisa descobriu foi explosivo. Patrícia Morrison já tinha feito isso antes. 4 vezes. Sempre que alguém da família se casava com uma pessoa indesejada, ela lançava uma campanha para afastá-los ou assimilá-los completamente. Encontramos uma ex-cunhada, Jennifer. Ela nos deu um depoimento em áudio. Patrícia Morrison é um monstro, a voz de Jennifer ecoou. Ela destruiu sistematicamente o meu casamento. Convenceu Marcos que eu era instável mentalmente. Quando não encontrou nada de errado na minha vida, ela inventou provas. Criou mensagens de texto falsas, sugerindo que eu tinha um caso. Quando pude provar que era mentira, Marcos já não acreditava mais em mim. Ela quebrou a gente, e depois me pagou $300.000 para eu desaparecer e nunca falar sobre isso. Era um padrão. Identificar o alvo. Isolá-lo usando a mesma terapeuta. Fabricar evidências. Oferecer dinheiro. E sempre, sempre vencer. Mas agora ela tinha algo com o que nunca tinha lidado antes, uma mãe com um caso documentado. Temos provas de conspiração para cometer fraude, Lisa disse, segurando uma pasta grossa. Essas mensagens de texto falsas que ela criou para Jennifer ainda estão em um servidor. Encontramos o técnico que fez isso. Ele tem uma consciência pesada.
Temos a prova de que Patrícia Morrison criou evidências falsas para destruir um casamento. Isso é ilegal, Sra. Shen. É um crime. E havia mais. Irregularidades financeiras no escritório de advocacia dos Morrison. Nada que Daniel estivesse envolvido, ainda. Eles estão preparando ele, Liz avisou. Eventualmente, vão implicá-lo nos esquemas deles, sem que ele nem perceba. Patrícia Morrison não quer apenas controlar seu filho. Ela quer possuí-lo completamente. Sarah, minha advogada, me deu a estratégia. Temos duas opções. Podemos ir ao Conselho de Ética agora e destruir a família Morrison. Daniel seria um dano colateral. Sua carreira acabaria. Ele te culparia para sempre. Essa não é uma opção, eu disse imediatamente. Então, opção 2, esperamos. Documentamos tudo. Construímos um arquivo completo e esperamos Patrícia cometer um erro. Ela vai. Esses controladores não conseguem se conter. Quando Daniel começar a questionar as coisas, quando ele tiver dúvidas, é quando mostramos tudo a ele. Damos a ele uma saída. Isso poderia levar anos. Você está preparada para isso? Sarah perguntou. Eu pensei no meu filho, no menino que segurava minha mão para atravessar a rua. Que me dizia que eu era a pessoa mais inteligente que ele conhecia. Sim, eu disse. Estou preparada para esperar o tempo que for necessário. A espera foi uma agonia. Eu parei de ligar, de mandar mensagens. Tornei-me um fantasma. Mas eu tinha um propósito. Mantinha registros meticulosos. Escrevia cartas longas para Daniel que nunca enviava, guardando-as em um cofre. Até que, um dia, quase 2 anos depois que Daniel mudou o nome, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Silêncio. Então, mãe. Eu deixei o telefone cair. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegá-lo de volta. Daniel! Mãe, a voz dele quebrou. Eu preciso falar com você. Posso ir te ver hoje? 1h30 depois, meu filho estava na minha porta. Ele parecia terrível. Olera, me magro. E estava chorando. Ele caiu nos meus braços, soluçando. E eu chorei também, segurando ele, sussurrando que estava tudo bem, que eu estava ali, que eu o amava. Na minha mesa da cozinha, ele me contou tudo. Sobre a terapeuta, sobre a pressão constante de Patrícia, sobre o dinheiro, o emprego. Como ele foi seduzido. O que mudou? Eu perguntei, suavemente. Victoria está grávida. Patrícia os fez manter em segredo. Ela queria que Daniel assinasse um acordo de custódia. Um documento de 60 páginas que dava a Patrícia controle total sobre a criança. Decisões educacionais, religiosas, médicas. Quando eu confrontei ela, Daniel continuou, a voz crua. Ela disse que eu estava exagerando. Disse que era assim que famílias ricas protegiam seus bens. E então ela disse. A voz dele quebrou novamente. Ela disse que, se eu não assinasse, ela me demitiria e nos cortaria financeiramente. Disse que Vitória seria melhor se divorciando de mim e criando o bebê como uma Morrison, e não como filho de algum advogado medíocre de uma família medíocre. Ponto. Ele olhou para mim com olhos devastados. Foi quando eu entendi, mãe. O que ela é. O que ela fez comigo. Com a gente. Ela me fez apagar você da minha vida. A mulher que me criou, que sacrificou tudo por mim. E eu fiz isso. Eu realmente fiz. Mudei meu nome, te cortei da minha vida. Eu sinto muito, mãe. Eu não sei se você pode me perdoar. Eu me movi e o abracei novamente. Eu te perdoo, Daniel. Claro que eu te perdoo. Você foi manipulado por uma profissional. A culpa não foi sua. E então, eu mostrei a ele. Chamei Sarah e Lisa. Durante 3 horas, mostramos a ele tudo. O contrato, os e-mails, os depoimentos, as irregularidades financeiras. Tudo. O rosto de Daniel passou pelo choque, pela raiva, pelo horror. Eu preciso tirar a Vitória de lá, ele disse, finalmente. Preciso proteger minha esposa e meu filho daquela mulher. E ele o fez. Daniel entrou com um pedido para mudar o nome de volta para Shen no dia seguinte. Ele se demitiu do escritório Morrison. E, mais importante, ele sentou com Vitória e mostrou a ela todas as evidências. Foi uma batalha, mas lentamente, Vitória acordou. Ela viu a mãe claramente pela primeira vez.
Patrícia revidou com tudo. Espalhou rumores, tentou difamá-lo. Mas nós estávamos preparados. Processamos ela por difamação. Denunciamos o escritório ao Conselho de Ética. E eu dei uma entrevista a um jornal, contando minha história, com meu nome verdadeiro. O Império Morrison começou a desmoronar. Outras vítimas apareceram. A fachada perfeita rachou. 3 meses depois, em uma tarde quente de maio, eu conheci meu neto pela primeira vez. Seu nome é Thomas Shane Morrison. Thomas, pelo avô. Shane, pela família do pai. Morrison, porque Vitória ainda amava o pai e os irmãos. Eu segurei meus braços, aquela criatura minúscula e perfeita, e chorei por tudo que havíamos perdido e por tudo que havíamos recuperado. Daniel estava ao meu lado, seu braço em meus ombros. Sinto muito, mãe, ele disse, pela 1000ª vez. Sinto muito por você quase ter perdido isso. Mas eu não perdi, eu disse, olhando para ele através das lágrimas. Estou aqui. É isso que importa. Patrícia Morrison tentou processar por direitos avoengos. O juiz, depois de ver todas as nossas provas, não apenas negou o pedido, como emitiu uma medida protetiva contra ela. Daniel e eu estamos reconstruindo nosso relacionamento. Há cicatrizes, sim. Como poderia não haver? Mas estamos trabalhando nelas. Eu vejo o Thomas 2 vezes por semana. Eu embalo e canto as mesmas canções de ninar que cantava para o Daniel. Conto a ele histórias sobre o avô. Aprendi algo com tudo isso. O amor sozinho não é suficiente. Você precisa de consciência, de limites e da coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando lutar parece impossível. A verdade é paciente. Se você documentar tudo, se segurar a esperança, se construir seu caso e esperar o momento certo, a verdade, eventualmente, prevalece. Levei 2 anos, 3 meses e 17 dias. Custou minha paz de espírito e um pedaço do meu coração que nunca vai sarar completamente. Mas eu recuperei meu filho. Tenho um relacionamento com meu neto. Então, valeu a pena? Toda quinta-feira à tarde, quando Thomas adormece em meus braços, e eu olho para o meu filho, que vem jantar em minha casa e pede conselho sobre paternidade, eu sei a resposta. Sim. Cada momento de dor, cada lágrima, cada instante de esperança desesperada, tudo valeu a pena por isso. Porque o amor real, paciente e verdadeiro, é mais forte que qualquer manipulação. Às vezes, só leva um pouco mais de tempo para provar ponto e aí. Galera, curtiram a história? De qual cidade vocês estão escutando? Vamos bater um papo aqui nos comentários. Se essa história te tocou, uma forma incrível de apoiar o canal é mandando um super obrigado. Essa ajuda é fundamental para que eu possa trazer cada vez mais histórias como essa para vocês. Muito, muito obrigado mesmo por todo esse carinho e apoio de vocês. Mal posso esperar para ler o que vocês acharam. E tem muito mais conteúdo vindo por aí aqui no canal, viu? Não esquece de se inscrever. Nos vemos na próxima história de vida. Um abraço, com amor e respeito.